E vamos começar o nosso programa com o gol que deu ao Palmeiras a certeza da manutenção na primeira divisão. O melhor jogador do Palmeiras hoje fez o gol. Vamos lá. O Vitória precisava de um resultado positivo contra o Santos e de um tropeço do Palmeiras para se manter na Série A em 2015. Mas o pesadelo da segunda divisão foi sacramentado aos 49 minutos do segundo tempo com o gol de Thiago Ribeiro para o Peixe, 1-0. O Vitória jogará a Série B no ano que vem. Ou seja, esse gol que saiu no finzinho do jogo foi que garantiu ao Palmeiras a manutenção. Porque se o Vitória faz um gol com o empate do Palmeiras, na verdade, o Palmeiras não precisa ter feito nada. Se ele tivesse perdido o jogo também, do mesmo jeito, ele estaria na primeira divisão, porque o Bahia perdeu, o Vitória perdeu nesse golzinho no fim. Então o Palmeiras só comemorou quando saiu esse gol do Thiago Ribeiro. Meu caro Estevão Soares, não é muito pouco para o Palmeiras, não. Os 4 que subiram, 3 ficaram tranquilos. Sport, Figueirense, Chapecoense e o Palmeiras esse inferno até o fim. E o Palmeiras subiu esse ano, voltou esse ano à primeira divisão. Eu acho que sim, Flávio. O Palmeiras fez muito pouco, né? E se nós levarmos em consideração esse final de campeonato, tanto poderia ter caído, certo? Realmente os dois da Bahia, como poderia de repente ter caído o Palmeiras no lugar de um dos dois, seria tudo igual. Porque uma diferença de 1 ponto e 2 pontos, empate técnico, ao meu ver. E o Palmeiras talvez poderia ter evitado esse sufoco de hoje. Como? De repente não fez um campeonato brilhante, o campeonato foi muito confuso, com erros de todas as partes, erro do elenco, erro da própria formação, com a mudança de treinador, mas poderia ter feito um jogo melhor hoje, contra uma equipe sub-21 do Atlético Paranaense. Jogou mal, não conseguiu se acertar no campo, deve muito ao jogo de hoje ao Praz, que fez defesas importantíssimas em momentos importantes da partida. Acho que poderia, pelo menos nesse último jogo, ter brindado a torcida com uma exibição melhor, com atitude melhor de partida, para poder ter vencido, ter definido, de repente, logo no começo do segundo tempo, e ter dado uma tranquilidade até para a sua torcida, para fazer uma festa final com um pouco de alegria, né? Não aquele desespero que nós vimos no final, a própria torcida xingando o elenco, vaiando. Uma coisa deprimente. Eu fiquei triste, eu como ex-treinador do Palmeiras, passei uma fase realmente foi muito boa lá, né? Fiquei triste em ver essa imagem hoje. Chico, as vaias, o Palmeiras terminou na primeira divisão, que era o que ele queria, mas saiu vaiado de campo. Foi merecido? Não, não foi. Não deveriam ter vaiado, não. O Palmeiras cumpriu com o que estava escrito, fez uma liçãozinha de casa. Não fez a lição para tirar 10, mas fez uma lição, uma bela lição. Ele conseguiu um resultado bom. Então, é verdade que terminou na frente, não decepcionou, não perdeu. E hoje, ao contrário do que o Estevão disse, eu acho que o Palmeiras até que jogou bem. Em relação aos outros jogos, o Palmeiras até que, dessa vez, no segundo tempo, pelo menos, podia ter feito 2-1, podia ter feito 3-1. Faltou um pouco de tranquilidade na hora de conclusão, Estevão. Eu acho, na minha opinião. Eu até que hoje gostei do Palmeiras. Em relação aos outros jogos, estava lamentável. Achei que foi justo. O Palmeiras acabou se salvando. O Palmeiras é muito melhor que Vitória e que Bahia. Esse time do Palmeiras mesmo, atravessando dificuldades, mesmo dependendo muito do Valdívia. Quero elogiar o Valdívia, acho que o Valdívia hoje fez aquilo que ele jogou além do que ele poderia jogar, mas toda vez que a bola chegou nele, ele quase não errou um passe. Eu assisti o segundo tempo todinho ao lado do meu querido Alberto Helena, meu mestre Alberto Helena, e até falei para ele, Alberto, ele não está errando um passe. E o mestre concordou, porque é verdade, o Valdívia hoje, se você passar todos os lances que ele pegou, todos os passes que ele deu foram passes certeiros. Quer dizer, a precisão do passe também foi importante para o Palmeiras ganhar força e fôlego. Agora, que foi um ano triste para o palmeirense, que foi um ano difícil, foi. E hoje o palmeirense começou gritando, time sem vergonha, time sem vergonha, vergonha, time sem vergonha. Aí, de repente, caiu a ficha que o Palmeiras estava na primeira divisão. Aí começou Palmeiras, torcedor é assim mesmo, mas eu acho que foi um jogo que eu vou dizer para você, meio heróico, aqui entre nós. E teve uma arbitragem complicada, o Voaden foi muito político, calmo, tranquilo, procurou passar tranquilidade para os jogadores e
no meu modo de ver, aconteceram 2 lances estranhos. Um ele marcou, o outro não. Depois a gente vai julgar isso aí. Mas eu achei que o Palmeiras ficou na primeira divisão, em referência aos outros 2 times que estavam disputando, ele é superior, 500 vezes superior. Só lastima uma coisa, o gramado do parque, do Allianz Parque, aí da Arena W Torre, já está um lixo. Já está um lixo, por causa do show do Paul McCartney. Os caras, aqui, é gozado, eu não entendo isso, Flávio. Quem sabe você me explique melhor. Ou qual é o segredo que acontece na Europa que não acontece aqui? Você vai lá no... Isso é fácil de explicar. Com uma palavra eu explico. Competência. Pô, não é possível, Flávio. Claro que é, competência. Eu já fui no Emirates. Eu já vi show no Emirates. No estádio Emirates lá em Londres. Que mais de 80 mil pessoas pisando no gramado. Na Europa, tirou aquele negócio, acabou, o gramado está lá. A International Board depois uma vírgula e uma frase a mais sobre a regra da bola na mão e mão na bola. Não aconteceu nada, continuou tudo igual. Aqui esses burros não entenderam até agora. É questão de incompetência. Aqui aumentou 120% o número de pênaltis marcados. Lá não aconteceu nada. É questão de inteligência, competência, são essas palavras. E o que me deixou chateado foi isso, porque a Arena está novinha. Aconteceu, esse foi o segundo jogo da Arena, né? Foi. E o gramado. O Palmeiras ainda não ganhou lá e fez um gol de pênalti, que depois nós vamos discutir o pênalti. E o gramado está uma porcaria. Então, meus pêsames para a W Torre, que fez uma coisa, falou que ia fazer uma coisa e fez outra. Vanderlei Nogueira, o Palmeiras foi heróico ou não fez mais que a obrigação? O que você pensa? Claro, né? O Palmeiras foi uma salvação dramática, né? Na última rodada, dependendo de outras equipes, um desespero para não cair, e tinha uma série de ingredientes que machucariam ainda mais se o time caísse. A nova arena, o centenário, tem uma série de coisas que você pode colocar sobre a mesa aí que machucaria muito se o Palmeiras caísse. Não caiu, tomou 59 gols nesse campeonato, mais do que todos os outros times que caíram. Os que caíram não tomaram tantos gols como tomou o Palmeiras. Então foi uma campanha muito, muito triste, muito complicada, cheia de tropeços, né? E terminou de uma maneira, o Chico falou do comportamento da torcida, e nós vamos falar um pouquinho mais, mas eu só queria fazer já de cara uma observação, né? Terminou de uma maneira surpreendente para mim, consagrando o Valdívia. Quer dizer, que o Valdívia é o jogador mais talentoso do grupo do Palmeiras, do grupo de jogadores, a gente sabe disso. Mas foi um pouco de exagero o que aconteceu. Quer dizer, carregaram o Valdívia nos ombros com as palavras que ele ouviu nas entrevistas pós-jogo, né? O Valdívia que entrou com uma coxa baleada, enfaixada, quer dizer, claramente ele não foi útil ao Palmeiras, né? Foi consagrado um jogador que não esteve à disposição do Palmeiras nos momentos mais difíceis do Palmeiras. Para mim é difícil entender isso. Foi consagrado hoje, inclusive com o Dorival Júnior, que eu lamento, eu fiquei chocado. O Dorival falou que nunca viu um jogador se sacrificar tanto para entrar numa partida. Não é possível. O Dorival tem bagagem, é um cara importante, jogou futebol, conheceu vários jogadores ao longo de toda a sua caminhada. Ou foi uma figuração de linguagem, ou foi um grande exagero, ele me perdoe. O jogador que foi consagrado hoje, na entrevista pós-jogo, não fez um gol pelo Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Não fez nenhum gol. Aí alguém responde, mas ele deu assistências. Eu vi o número de assistências, o Palmeiras não chegou com a corda no pescoço na última rodada. Quer dizer, o mundo está virado, o pessoal está pirado, não é possível. Quando falou que eu não vi ninguém com mais garra, aplicação, eu falei, o que terá lembrado, por exemplo, quem que o nome veio à minha cabeça? Dudu, pronto, que é tio do Dorival Júnior. Quando disseram várias vezes para o Valdívia, eu vi, parabéns pelo amor que você demonstrou ao Palmeiras. Quem diria, né? Espera aí, ó. É um pouco de exagero falar um negócio desse. Pô, eu tô maluco, né? Eu não considero exagero. Eu considero um absurdo. Meu caro Doriva, campeão paulista com o Ituano, que isso sim é uma proeza. Isso realmente é uma proeza. Boa noite, bom te receber aqui. E a gente está começando a falar do Palmeiras. O que você achou, esse sufoco todo do Palmeiras? Eu perguntei para você,
não é demais. O Palmeiras não merece muito mais que isso, não, Dorino? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Mais uma vez uma alegria estar aqui. Realmente foi um ano difícil, né, para o Palmeiras, mas eu costumo avaliar de uma maneira diferente. Eu acho que, pelo menos, o Palmeiras é uma grande equipe, um grande clube que vai ter uma nova oportunidade de se organizar, né? Esse ano foi complicado, 2 treinadores, enfim, um monte de jogadores. Na verdade, lógico, 3, né, Doriva? 3 começou com o Kleina, né? 3 treinadores. São 4 com o Alberto, né? Isso, colocar o Alberto. Então, o Palmeiras vai ter uma nova chance de se organizar, porque é uma pena, né, ter um clube das dimensões do Palmeiras na Série B. Então, eu fico feliz por conta disso. E você, Godoy, o que você pensa? O quê? Sobre o quê? Sobre o ano do Palmeiras. O quê? Um ano repleto de incompetência. Deixa eu mandar um beijo para a Cristiane Gumiero, porque a Cristiane Gumiero fala que adora o nosso figurino. Ela já mandou mensagem aqui dizendo que nós estamos reluzentes com esse uniforme hoje. Mas o Palmeiras mostrou muita incompetência. Incompetência administrativa, incompetência técnica, incompetência em todos os segmentos, diretamente do futebol, se a gente ficar preso. Porque o Brunoro, que até então era o bambambam, passou o tempo, ele está carregando no currículo dele aquele trabalho maravilhoso feito na época que o Palmeiras tinha jogador, e mostrou que quando não tem jogador, nem ele consegue fazer nada, o técnico não consegue fazer nada, e o presidente gastou um monte, tudo errado. Tudo errado. Em relação ao Valdívia, o Valdívia mandou a seleção do Chile por mensagem para a casa da tia Albertina, lá, a tia do Neto craque, a tia Albertina, mandou a seleção do Chile para lá. A hora que o Palmeiras precisava dele, a seleção do Chile, que não precisa dele, convocou ele, ele mandou o Palmeiras para a casa da tia Albertina. E voltou machucado. E agora termina o campeonato consagrado como ídolo, como sinônimo de dedicação, de entrega. Ele não fez nada mais do que obrigação, porque o Palmeiras entregou ele inteiro para a seleção do Chile, quando ele deveria ter falado: eu não posso atender a seleção do Chile agora, que eu não queria jogar mais na seleção do Chile. Depois eu atendo vocês, primeiro eu vou resolver o problema onde eu sou mais importante agora. Então ele não tem comprometimento nenhum com o Palmeiras, ele não tem comprometimento profissional nenhum com o patrão dele. A torcida do Palmeiras não tem que se iludir, não, porque ele tinha que jogar aleijado, e veja o tanto que o Palmeiras é fraco, é ruim esse grupo de jogadores, que ele aleijado é melhor do que os caras com 2 pernas, pô. Então o Palmeiras deu mostras de como não deve gerir uma administração esportiva. Paulo Nobre, Brunoro, Dorival Júnior e o grupo de jogadores. Eles estão tão maus, tão ruins, tão pessimamente encaminhados, que eles estão brigando para trazer um funcionário do Cruzeiro que nunca chutou uma bola, nunca bateu um pênalti, nunca fez um gol. Eles querem reforçar o Palmeiras com um diretor do Cruzeiro. É o fim do mundo, pô. Aí acabou. Uma coisa acabou. E ganhou hoje, só não caiu porque o juiz ajudou. Precisou da ajuda do juiz, precisou da ajuda do Santos. O menos que eles fizeram foi eles mesmos se ajudarem. Se o juizão marca o pênalti que inventou pro Atlético, marca contra o Palmeiras, tava no bico do corvo, no apogeu da lona. Ó, eu tô sentindo aqui que a coisa tá bem dividida. Ô, Michele, vamos fazer uma enquete com o nosso telespectador. O Valdívia é herói ou vilão? Boa, porque aqui já vimos que ele é vilão e é herói, não é? Eu vi o do Dorival Júnior, eu vi tudo isso aí. Aliás, vamos sugerir pessoal do site da GazeteEsportiva.net para colocar no ar, porque a gente tem exatamente uma noção disso em termos numéricos. Legal, mas você também pode mandar o seu e-mail para a gente já ir dando a opinião aqui no programa, no mesaredonda@tvgazeta.com.br. Pode gravar Valdívia é vilão, é mocinho. Mas se fosse um jogador brasileiro, Godoy, se fosse um brasileiro que se negasse a defender a seleção do Brasil para defender, sei lá, o Barcelona, aí não iam falar que ele não tem amor à pátria e tudo aquilo?
tem determinado jogador brasileiro que pode se dar ao luxo de falar que não vai para a seleção, que depois vão te chamar, porque precisam dele. Neymar mesmo pode falar, eu não vou agora, e vão chamar o Neymar. Agora, os outros não podem falar isso porque são ruins pra caramba. Só estão na seleção porque não tem melhor. Agora, ele mandou a seleção do Chile, ele não teve nem a hombridade de falar, ó, eu não quero mais... Ele mandou a mensagem, MSN, aí, esse negócio aí no telefone, ó, eu não vou jogar mais na seleção do Chile. Ele mandou o pé na bunda da seleção do Chile. A hora que a seleção do Chile chamou ele, e ele não faz falta nenhuma para a seleção do Chile, ele largou o Palmeiras, meteu o pé na bunda do Palmeiras e foi defender a seleção do Chile. Saiu daqui inteiro e voltou aleijado. Então é diferente a situação. Então é o seguinte, pode mandar vídeo também, se você quiser falar a respeito do tema. Meu caro Alberto Helena Júnior, eu quero ouvi-lo, porque você é um homem sempre muito tranquilo, muito sereno, e aqui as opiniões estão extremadas. Quando não me irritam. De um lado e de outro, uma coisa bem essa extremada. sapiência que não respinga em mim. Herói ou vilão? Olha aqui, eu gosto de futebol. Sabe? Esse negócio de ficar julgando o ser humano, o homem, esse cara fez isso, não fez aquilo. Eu olho o jogo de futebol. Futebol joga muito esse tal de Valdívia. Hoje deu um show de passe, de meter a bola os caras na cara do gol toda hora. É que ele joga num time em que não tem ninguém para dar um suporte, um apoio, sabe, uma ajudazinha pelo menos para que a coisa funcione. O Palmeiras com ele é um negócio inteiramente diferente do que é sem ele. O Palmeiras está nessa situação porque ele não esteve no time o tempo necessário. Se foi porque ele é chinelinho, se não é chinelinho, se ele realmente é uma canela de vidro, se machucou, não se machucou, isso quem vai dizer com propriedade são os fisioterapeutas, o técnico, o psicólogo lá do time, se tiver algum. Eu vejo o jogo. No jogo, o Valdívia vale 10 vezes o time do Palmeiras. Que ele joga em relação aos demais companheiros é um absurdo. E hoje, especificamente hoje, quando o Palmeiras entrou em campo, claramente uma pilha de nervos, porque com toda a razão, porque está ali para cair mais uma vez e tal, né? O time já não é um time de qualidade. E, então, mais uma razão para se exaltar o trabalho dele neste jogo. Mas uma pergunta ao amigo. O Valdívia, o principal craque do Palmeiras, o cara que o Palmeiras paga uma fortuna, o cara que o Palmeiras transformou em herói, jogaria em qual outro time como titular no futebol paulista? Em qualquer desses times que nós temos aqui. No São Paulo jogaria? Jogaria no São Paulo. Jogaria no Corinthians? Jogaria no Corinthians, então sem dúvida. Jogaria? No Santos jogaria no Cruzeiro? No Cruzeiro jogaria. Valdívia é um jogador de extrema qualidade técnica. Eu não poderia. Ele sabe muito de bola. O problema dele, se discute dele, é que ele joga pouco. Poucas vezes. Ele jogou só 17 dos 38 jogos do Palmeiras. E o jogo do Curitiba jogou que não, a mula manca, não fez nada. E o próprio comportamento do Valdívia tem hora em campo, ou mesmo fora dele, eu acho que até depõe contra ele. Alguns gestos, alguma coisa, por exemplo, hoje mesmo, o cara de repente bateu no rosto dele, ele ficou caído no momento que o jogo estava empatado, que o Palmeiras precisava da vitória e ele ficou caído no chão. Caiu no chão. Essa semana caiu passada. No chão. Peraí, conta o episódio inteiro. Ele caiu no chão, levantou, recuperou a bola e fez a jogada. Uma coisa nítida, né? E é difícil até para mim, Rodrigo, falar isso, nós que militamos no futebol, que a gente está dentro, é difícil, mas sabe, ele de repente, todo mundo está vendo que não foi uma pancada para ficar no chão. Essa própria semana, ele veio numa coletiva aí, se auto, fazendo uma autodefesa, uma coisa que não tinha nada a ver. Eu acho que ele teria que ser, talvez mais simples um pouco. Eu acho que ele, pelo menos para mim, ele passa essa coisa, uma coisa um pouco diferente. Entende, o julgamento do homem, não é do jogador, é do homem. Claro, o jogador, eu acho que concordo também. Sim, Alberto, mas o jogador e o homem, eles estão juntos.
Porque não adianta você ter um cara que teoricamente poderia ser e não é. Porque se ele é chinelinho, ele não joga, quando ele está em campo, quando ele resolve jogar, não adianta. Esse é um comportamento do homem que prejudica o clube. Se ele vai para... Mas aí é uma questão do clube avaliar se é compensador para o clube ou não ter um jogador desse nível, dessas condições e tal. Isso não é problema meu. Eu acho que não é problema nosso. Eu acho que é. Eu acho que é. Se você, por exemplo, se ele namora uma loira ou uma morena, não é problema nosso. Claro. Mas se ele não joga, se ele não produz, ele não produz. Um jogador que não fez um gol, jogou 17 das 38 partidas do time, e é o jogador mais bem pago do time. Quando ele esteve em campo, foi a maior porcentagem de êxito do Palmeiras. Pois é, mas isso significa o Palmeiras brigando até o último minuto. E no jogo decisivo ele também não participou. Porque os outros são muito ruins. Tudo bem, mas aí o Palmeiras tem que levantar o nível e inclusive excluir esse melhor, que é um melhor que não funciona. E por outro lado, né, Flávio, né, nós sabemos e a gente vê, nós estamos cansados de ver através dos tempos, né, que os grandes ídolos e os grandes craques, nós temos aí o próprio Rogério Ceni no São Paulo, o comportamento desse grande ídolo, desse grande craque, até para os próprios companheiros, né? E o São Paulo enalteceu isso muito, o Kaká agora, o Muricy, a comissão técnica, os próprios jogadores, ou seja, o comportamento até numa entrevista, até no cair dentro do campo, você fazer uma cera, fazer uma coisa parecida, e acho que talvez nisso o Valdívia, né, ele esteja errando também um pouco com o comportamento. O debate tá bom, viu? Tá bom. Olha aqui, Michele, o pessoal tá participando aí? Nossa, muita gente. Herói ou vilão? O que tá dando aí? Então, olha só, o Paulo Ferreira diz que o Valdívia é herói sim. Referência técnica não só no Palmeiras, mas do Campeonato Brasileiro. E aí ele fala que nós temos poucos jogadores com a qualidade técnica do Valdívia. Tem também opinião aqui de Jundiaí, Marco Antônio da Silva. Valdívia não é exemplo para ninguém, muito menos herói. Henrique sim, deveria ser considerado herói, pois com esse timeco conseguiu fazer vários gols. O Valdívia não serve para engraxar a chuteira do aposentado Alex, diz esse telespectador. Então tá bem dividido, viu, Flávio? O Alexandre de Carvalho Barreto, que é palmeirense, há tempos que não vê o time dele disputar nada no Campeonato Brasileiro, fala que o Valdívia não é nem herói e nem vilão. Ele é muito bom quando não está machucado. O fato é que um dia não teremos mais Valdívia. E aí? Questiona ele. O que essa diretoria vai fazer? Herói do Palmeiras é só um, diz o Marcos Gonçalves. E ele se chama Fernando Praz. Se não fosse ele, hoje no primeiro tempo, viraria com o Palmeiras perdendo. Grande abraço a todos, adoro o programa. E o Ricardo Ferreira fala, ele é de Ribeirão Preto, muito obrigada pela audiência. O Valdívia não tem comprometimento, não tem futebol, não tem competência para jogar na Europa. Quando saiu da América do Sul, foi para o mundo árabe, até o Júlio Batista conseguiu jogar na Europa. Mas essa pessoa que mandou a mensagem é palmeirense? Ele não falou se ele é palmeirense. Então, eu não sei se ele é ou não, mas você é palmeirense, enquanto vocês abriram aqui, começaram a chegar mensagens que chegam para todos nós aqui, e um deles diz o seguinte: você não sabe o que está dizendo. Para mim. Você, Vanderlei. Você, Vanderlei. O Valdívia hoje representa muito para o Palmeiras e para a sua torcida. O time é ruim, mas sem o Valdívia já teríamos caído antes. Respeite a opinião de 35 mil, ele está falando em nome de 35 mil palmeirenses. Eu acho que ele deve ter tido alguma representação oferecida. Mas 35 mil palmeirenses que o apoiaram hoje. Como não tenho medo de dizer quem sou, assino minha mensagem. Com respeito, Renato Sardim. E eu também não tenho medo de dizer o nome do... Nada contra. Guerra, é tiroteio. Eduardo respeito. Ele está dizendo que 35 mil palmeirenses hoje apoiaram o Valdívia. Gente, tudo bem, cada um tem o ídolo. Está todo dividido. Nós aqui estamos divididos, imagina. Se acha que é para tudo Flávio, isso... O Flávio Prado, estava aqui me lembrando de uma frase de José Pablo Feynman, que é um filósofo argentino, analisando a tragédia que aconteceu no campo de Boca Júnior, do Boca, quando tinha uma porta trancada com um cadeado e várias pessoas acabaram morrendo sufocadas. Vai fazer uns 15 anos atrás, mais ou menos, lá no estádio La Bombonera. Ele dizia o seguinte, que aquele cadeado era apenas um cadeado. Não foi posto lá para matar ninguém, ele foi posto lá para fechar a porta. Acabou sendo um cadeado maldito porque 100 pessoas correram para o mesmo lugar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que o Valdívia aproveitou o jogo de hoje
em que toda a nação palmeirense estava ligada nele, e fez um jogo espetacular. Ele fez um jogo exemplar, do começo ao fim. Então, o que vai ficar marcado na cabeça do palmeirense? Que ele faltou nos treinos, que ele é chinelinho, que ele trocou a seleção chilena pelo Palmeiras, que ele primeiro chutou uma, depois pegou, o Palmeiras chutou o Palmeiras, depois pegou a seleção. Não, os caras vão lembrar que o Valdívia entrou em campo e correu do primeiro minuto até o último. E aconteceu o quê? O Palmeiras só não perdeu o jogo porque o juiz inventou um pênalti e só não caiu porque o Santos fez um gol. Mas não caiu. Esse é o máximo do Valdívia? Esse é o maior jogador do Palmeiras? Mas fala ver o seguinte, para a história, pelo amor de Deus, são 11 jogadores. Mas ele é um herói. Mas ele é herói do Pelé. Ele não salvou o Palmeiras. Quem salvou foi o Thiago Ribeiro. Ele não é herói de nada. Ele não é o Pelé. Helena, se o Palmeiras tivesse feito... Não, mas eu estou em cima disso por causa da maneira como ele foi consagrado, como se ele tivesse feito alguma coisa. Não fez um gol, jogou só 17 jogos. No jogo que ele jogou, eu não achei tanto assim, mas respeito os amigos que conhecem muito de futebol, mas no jogo que ele jogou tudo, o Palmeiras só empatou com o sub-20 do Atlético porque o juiz deu um pênalti que não foi. Quer dizer, não dá para contar com um cara desse. Flávio, eu não estou dizendo que ele... Eu não estou exaltando o resultado obtido pelo time com a atuação dele. Ele jogou demais hoje. O time não jogou nada. Mas aí não dá. O resultado é consequência da atuação do time. Mas aí não dá. Se ele é só isso, o Palmeiras precisa de coisa muito melhor. Ele é muito pouco. Ele é muito pouco pro Palmeiras para ser herói. Esse herói é muito pouco. Ganha o jogo. É muito pouco. É muito pouco. O Palmeiras precisa de coisa muito melhor. Não, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, é que ele estava na hora certa, no lugar certo, e acabou sendo favorecido pelas circunstâncias. Eu acho que... Olha, se eu fosse o Paulo Nobre, com todas essas circunstâncias, sabe o que eu faria amanhã cedo? Exatamente o que o Godoy fez. Meteria-lhe um pé na bunda histórico. Vai ser chinelinho no Chile, em Santiago, no inferno. Vai roubar, entre aspas. É aquele jogador que rouba. A informação que o presidente do clube tem é de que não é chinelinho. Simplesmente é um jogador que tem problemas físicos. Perfeito. Então não serve. Flávio. Então não vai. Não pode ganhar o que ganha, manda embora. O Palmeiras vai querer. Então o Palmeiras que seja contratado por um grande hospital para ser um modelo. Foi trágica a compra. Que seja um modelo de hospital. Pois não, Dorival? Não, eu acho que o desafio é fazer com que esse atleta que tem essa virtude, e isso é evidente, ele tem muita qualidade, ele é diferenciado, ter esse comprometimento que falta. Agora, a cabeça dele tem que ser trabalhada. Ele mesmo tem que tentar olhar para dentro dele e ver que ele tem esse potencial todo, não só para jogar no Palmeiras, para também ajudar a seleção do Chile. Ele é um jogador... Assim, no mundo do futebol a gente titular fala... na seleção do Chile. Nunca, jamais. A gente que está no meio, que vê a qualidade dele, é um jogador de verdade, tem muita qualidade. Porém, assim, ele precisaria ter um pouco mais de compromisso, um pouco mais de compromisso. Um cara de 28 anos, gente. O Dorival está falando... como se fala na gíria, né? O Dorival está falando uma coisa, Flávio, por exemplo, de comprometimento. E é muito difícil isso aí, porque já foi feito de tudo no Palmeiras. Psicologia, trouxeram um menino de 19, 20 anos. Trouxeram até agora um cara não sei cubano, E eu passei uma situação dessa, particularmente que eu passei, e eu vou, certo, o pessoal mais da antiga vai lembrar o que eu vou falar, certo? A situação do Dario Pereira. Dario Pereira chegou no São Paulo, ficou 2 anos. E eu passei porque eu morava com ele numa suíte, certo? Numa casa que o São Paulo, você lembra, tinha... Lá na Avenida dos Bandeirantes. Ibirapuera ali. Dolores. Nós dormíamos, certo? Dormíamos no mesmo quarto. O Dario ficou 2 anos, ele treinava um coletivo, certo? Arrebentava na sexta-feira, no domingo ele machucou, certo? Machucou em São Carlos, no aquecimento, no amistoso. Certo? Ele entrou em Ribeirão Preto, um jogo do São Paulo, certo? Ele fez um coletivo, 50 minutos na sexta-feira, voou. No domingo, o Minelli pôs ele, nós perdendo em Ribeirão, fez a segunda substituição, ele machucou com 2 minutos. Exato. Então é difícil de você, eu concordo com o que o Dorival está falando, mas é difícil de você achar, certo? Aonde está o defeito da peça, né? Quando resolveram o problema dele, se transformou no maior quarto zagueiro. Mas o Dario, não se esqueça que o Dario tinha 19 para 20 anos. O Valdívia tem quase 30. Você pau que já nasceu torto e não tem mais jeito. E num período de adaptação. E outra coisa, o Dario Pereira ganhava uma coisinha de nada. O Valdívia é quase metade do salário do Palmeiras inteiro.
Gente, é complicado. Tem a historinha do tal custo-benefício. E o que o Vanderlei falou aí também agora é muito importante, porque eu tenho alguns amigos, né? Tem o Dr. Fran, tem outro pessoal lá, são todos palmeirenses, né? Tem o Luciano. E é uma doença com o Valdívia. A torcida do Palmeiras que a gente convive no dia a dia, se você for falar alguma coisa do Valdívia errado, mesmo o time em último lugar... Porque o torcedor está vendo que ele sabe jogar futebol e os outros não sabem. É uma coisa tão simples, tão elementar, que o resto Alberto, o resto tudo faz parte. Com você. Aí você vai dizer o seguinte, o Kaká é um bom mocinho. E aí joga bem uma partida, na outra partida não joga, ele é todo comportadinho e tal, faz tudo certinho. O outro lá, é um bandalho, joga para burro. O Alex, que está se despedindo hoje, aí, que é um dos jogadores mais inteligentes como pessoa que eu conheci na minha vida, ele era, dizia-se que ele era muito lento, o Alex não marcava Sotan. ninguém. O apelido dele era Alex Sotan. Alex Sotan. Alex Sotan. Não marca ninguém. De repente se desligava no jogo craque, jogava pra burro, um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida. Você não está cometendo mais justiça. Comparar o Valdívia com esses jogadores, com o Kaká, com o Alex, pelo amor de Deus. Não dá nem para engraxar, nem para engraxar o chuteiro. Acho que está acontecendo uma inversão de valores. Vamos fazer o seguinte, vamos ver os gols. Vamos ver os gols e o jogo todo, né? E depois a gente volta a esse tema, que o tema tá bom. O pessoal tá aquecendo a coisa aí. Vamos lá. Autoriza Leandro Pedro Boaden. Bola rolando na Arena Palmeiras. É o Verdão jogando a sua permanência no Campeonato Brasileiro. A partir de agora, tem Palmeiras e Atlético Paranaense na Gazeta para você. Vai o Wesley pro levantamento. João Pedro vai passar sem marcação, ó. Wesley jogou para dentro da área, passa por todo mundo. Olha o Lúcio. Boa bola pro De La Torre, foi para dentro da área, fez o corte, De La Torre pode bater, Praz! Na sobra ainda o Atlético, olha a chance, olha o gol, Fernando Praz de novo, De La Torre bateu, em cima da linha, tira dali do perigo, Gabriel Dias. Bola para dentro da área, o toque de cabeça e o gol! Gol! Atlético. Olha a bola. Olha só a sobra, olha a batida, o toque. O Pedro Voaden deu pênalti. Penalidade, marca Pedro Voaden. Autorizado o Henrique, o Everton no meio do gol. Palmeiras precisa desse empate. Tá autorizado. Demorou um pouquinho, partiu o Henrique, lentamente, correu, bateu, é gol! Gol do Palmeiras! Henrique com categoria, Henrique para desafogar a galera verde aqui na Arena. Empata o Palmeiras, Olha o Atlético, hein? Olha o Atlético, boa jogada do Natan, cruzamento! A bola passa pelo Lucas, ele chegou um pouquinho atrasado. O Atlético vai criando chances, hein? Olha que bola lá na esquerda, hein? Vem chegando, vai arriscar a batida, Fernando Praz! Valdívia. Houve o corte, na sobra, quem chega? Renato! O Everton faz grande defesa. Um chute forte, a bola veio com muito veneno. Olha só a defesa do Everton. Bola pra dentro da área, o toque de cabeça, Praz! De novo o Ricardo Silva subiu sozinho. Fernando Praz opera milagre na Arena. Que defesaça do Praz, hein? Natan. Grande jogada, foi pra dentro da área. Mário Sérgio, a batida! Vem Valdívia. Cristaldo partiu na velocidade pra dentro da área. Cristaldo, olha o gol, o Everton! O Everton sai pra fazer uma grande defesa. Foi bem o Cristaldo.
Bateu rápido, hein? Bola pra dentro da área. Subiu o Drauzio, fez o corte. Ainda o Palmeiras. Olha o Henrique. Na verdade, quem tinha oportunidade era o Gabriel Dias. Estava livre de marcação. Quase o Gabriel faz. E o Pedro Voaden aqui entrega o apito para o Beltrame encerrar a partida. Jogo parado. O que você está reclamando da troca de apito? O que foi aquilo? Até para encerrar a carreira, o cara é um babaca, né, cara? O Paulo Henrique, o Paulo Bezerra Godoy Bezerra, pô. É da família. Seu primo, não? Pô, não é parente meu. Esse é o lado nobre dos Godoy. Ele encerrou... Godoy com Y. Godoy com Y é o lado nobre. Você não é com Y? Eu sou plebeu. O senhor não é com Y? O senhor não é plebeu. Tá. O cara entrega o apito para ele. Aí ele na beirada do campo, pá, acaba o jogo. Mas o cara encerra a carreira... Vai pro meio do campo. O cara encerra a carreira de 4 árbitros. Todo mundo, a televisão, todo mundo em cima dele, chega lá no meio do campo, encerra o jogo. Cara encerra todo mundo olhando nele. Faz Paulo, que nem Jesus Cristo, Paulo, né? Pega o até braço. pra encerrar a carreira, você já faz uma merda. Flávio Prado, olha, agradecendo aqui a audiência, né, pessoal? Muita gente escrevendo pra gente sobre esse tema do Valdívia. O Ronaldo Justino, o Rogério Cruz, da Califórnia, Estados Unidos, também está nos assistindo. O Marcelo Cruz, Flávio, diz o seguinte: pelo amor de Deus, corrijam Flávio Prado. O Thiago Ribeiro salvou o Palmeiras? Eu também falei isso. Por favor, façam jornalismo sem emoção, porque de acordo com o regulamento, o Palmeiras não cairia com o empate de 0-0 do Santos. Perfeitamente. Né? Só que estava 0-0, o jogo não tinha acabado, né? E aí poderia ter feito um gol. Exatamente. Né, O palmeirense só comemorou quando o Thiago Ribeiro fez o gol. O grande momento do palmeirense hoje foi o gol do Thiago Ribeiro. Aliás, tem um telespectador que falou justamente isso, que o momento mais emocionante do jogo, a situação está tão crítica, que o momento mais emocionante do jogo foi a hora que o jogador do Santos fez o gol. Então tá aqui dado o seu recado. Está dado o recado. A gente sabe aqui, mas o Vitor Santin tá gritando gol até agora. Olha aqui, vamos tirar, desde que começou o programa, o Godoy falou, o Voaden, isso aqui. Vamos ver o pênalti que foi dado pro Palmeiras, se foi ou não foi. Depois tem um lance a favor do Atlético Paranaense. Vamos ver o pênalti dado pelo Voaden, ou pelo tonto lá que fica atrás do gol, que eu nem sei o nome dele. Nem presta atenção nesse Diego Real. Tanto faz. Se fosse bom, era Diego Dólar. E aí, Godoy, isso é pênalti? Aqui no Brasil agora convencionou que é pênalti. O cara ergue a perna para travar o chute na frente dele. Vira o rosto para proteger a bola bater no rosto dele, tá com o braço anatomicamente, movimento anatômico, tá com o braço atrás, quer dizer, ele nem pôs o braço na frente, que aí, para aumentar a barreira ali com a perna e com o braço, ele tira o braço tá paralelo ao corpo, girou o tronco, tá paralelo ao tronco. Aí a bola passa por trás dele, bate no braço, o árbitro. O Voaden não deu nada. Quem deu foi o Diego Real. Tá bem que vai acabar isso aí, né? Que esses caras atrás do gol, além de não ajudar, ainda mas ele não marca. Mas ele não marca, ele é fonte de informação. Ele dá informação pro Voaden e o Voaden fala, obrigado. Foi erro do Voaden. Obrigado. Quem decidiu foi o Voaden. Quem decidiu então, errado. Ele falou, bateu no braço. Obrigado. Tá, continua olhando aí, presta atenção aí. E essa bola não ia em direção ao gol? Ela podia ir até na direção do Paulo Nobre, cara. Mas a bola não diz esse negócio. A regra não diz em direção que ela vai. Mas pelo amor de Deus, explique que não existe esse negócio de direção. Não, mas não existe direção. Ela ia pra fora. Eu sei. E ela ia pra fora. Eu concordo com isso, mas o que eu tô dizendo é que ela poderia ser gol. E o braço não estava colado ao corpo. Não interessa se o cara tá disposto ou não. Você foi zagueiro, você consegue fazer aquele movimento com o braço colado no corpo? Eu estou perguntando para você justamente. Não, mas você consegue fazer aquele movimento com o braço colado no corpo? É anatômico. Olha lá quem está chutando, olha o braço de quem está chutando. Então, a regra não diz para onde a bola vai. Mas a regra diz que a regra diz que a regra diz a palavra anatômica ou não? Não, a regra sabe o que a regra diz? Tem que estar colado ao braço. A regra só diz que tem que estar colado ao braço. A regra também não diz que tem que estar colado. Então fala pra gente. A regra diz o seguinte: se você colocar a mão na bola intencionalmente, deliberadamente, é falta. E se a bola bater na mão? Se você colocar a mão na bola. Tá certo.
Fora isso, não é falta. Então, claro. Aí aqui... Mas, como se dizia antigamente, houve um lance igual. Aí veja bem. Do Atlético Paranaense. Ali, vamos ver. Pênalti. Agora vê essa Essa daqui. coisa ridícula que olha foi essa marcada, agora. Olha repetiu-se nesse lance aí, ó. Olha essa. Olha isso aí. Olha lá. Isso aí foi pênalti. Olha claro lá. que não, mas dentro do critério que foi adotado qual é a diferença? Atrás do gol é pênalti. Qual a também. diferença desse lance pro outro? Tá com o braço levantado. A única diferença é que é o companheiro que chuta. A regra também não diz se é o companheiro que chuta ou não. E aí? Nenhum dos dois foi nada. Nenhum dos dois. Agora se inventou marcar um pênalti desse, inventou picada, se bem que no Brasil poderiam marcar, né? Inventou um pro Palmeiras, tinha que inventar esse também pro Atlético. Olha lá. Agora, no lugar deles trazerem aqui não tá com o braço colado. No lugar deles trazerem um árbitro, um especialista inglês, lá da International Board, para vir aqui. Não adianta. Eles disseram que mandaram o Larrionda. O Larrionda veio, que é um grande árbitro, e deu um curso, não adiantou nada. No Uruguai... Paraguaio ele? Não, Uruguai. No Uruguai, Helena, os pênaltis não aumentaram. Ou seja, o Larrionda explicou no Uruguai e os caras entenderam. Aqui não entenderam, não adianta. Isso aí, sabe aquela coisa assim, os irmãos Tico e Teco? Não tem jeito, os caras não conseguem entender. Mudou uma vírgula, os caras erram tudo. É inacreditável. Aumentou 120% o número de pênaltis no Brasil, só, e não é lugar do mundo. E essa explicação tua aí, lembrando do Larrionda, é ideal. Por quê? O que cometeu o erro mais grave foi o árbitro nosso que estava na Copa do Mundo. Então ele estava na Copa do Mundo e teve uma atitude, uma postura. Chegou aqui, ouviu a palestra do Larrionda, o que ele fez? O Fagner estava com o braço colado no corpo. Ele marcou o pênalti. É que aqui a regra eles misturaram o futebol com queimada. Aí trouxeram o Larrionda virou jogo de queimada. Então fica uma coisa totalmente aleatória. Se o cara resolve marcar, ele marca. Se não resolve marcar, ele marca. E muda tudo. Mas eu vi o tal do Sérgio, diretor de arbitragem, explicar esse negócio. Ele está absolutamente errado, equivocado. Se o diretor, que quem manda no pedaço, não entendeu a história... Helena, e ele pergunte a Godoy o que ele acha do diretor da CBF. O que você acha do diretor? Por favor. É pau mandado. Godoy, pau mandado. Tanto é que se os clubes quisessem que a arbitragem fosse séria, já teriam tirado ele de lá. Você viu que caiu todo mundo, só não cai ele. O dia que ele caiu, ele ficou na sala ao lado. Para chegar no diretor que assumiu, tinha que passar por ele. Mas não foi um árbitro cabeça de bagre. Quem? Não, o árbitro do jogo. Voaden. Não foi um árbitro cabeça de bagre. Maior foi cometido o juvenil, o sub-12, foi o Voaden. Quer dizer, então, você fica ainda mais preocupado. Virou uma chicana. O cara ele faz aquilo que depende da lua do cara. Para o Palmeiras, não tem regra. O pênalti para o Palmeiras não tinha problema nenhum para o Atlético. Certo? Certo. O pênalti não marcado para o Atlético não tinha problema nenhum para o Atlético. Ô, Godoy, mas porque se o Atlético tivesse levado o jogo a sério, quisesse levar o jogo a sério, teria jogado com a equipe. Problema, mas hoje eu ouvi o cara... Tabela, então tanto faz se marca pênalti ou não marca. É muito assim, de acordo com a lua, não tem regra. No Brasil a regra não existe. Eles criam uma situação, ele dá pênalti, não tem regra, não tem uma norma. A norma é essa aqui, você obedece, todo mundo conhece internacional. Aqui no Brasil criou-se um circo, que o cara marca o que ele quiser. É bumbum de criança. Ele pode marcar, pode não marcar. No mesmo jogo igual lá. A regra tá clara, não veio pro Brasil isso. Mas tá no livrinho, isso. É só pegar, abrir... No Brasil não. É terrível, porque você não sabe. Meu caro Doriva, não é assustador, porque você não sabe o que você faz. O Mano Menezes falou outro dia isso aí. Falou, tá bom, mas como é que eu vou fazer? Não dá nem para você orientar o jogador, porque não tem regra. Aqui no Brasil eles fizeram uma confusão tão grande que não existe norma, não existe nada. Você não tem o que fazer. É lamentável, né? Porque cada um tem uma interpretação, né? E a gente depende da interpretação do árbitro. Né? Tinha que ter uma coisa padronizada para que determinado lance, né, que acontece, ou bate na mão, ou faz um movimento, né, normal do corpo e a bola bate, como foi feito aí o movimento do Drauzio, mas não é assim, né? Então a gente vê uma atitude de um árbitro de uma maneira e a atitude de outro de outra maneira. Quer dizer, falta um padrão. E por falar em padrão, eu queria só depois colocar isso sobre a mesa, depois se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso. Tem uma coisa que é complicada. O campeonato tem início e tem fim.
uma coisa só, é uma unidade. E o campeonato é enfraquecido no momento final. Dos 20 clubes que começaram a competição, hoje chegaram nessa rodada final, começou ontem e hoje, só 5 tinham interesse. Dos 20, só 5. Corinthians, Internacional, Palmeiras, Vitória e Bahia. 15 outros não tinham mais nenhum interesse. Não, tinha sim. Tem? Para qual? O Fluminense e Grêmio Mas tinha sem faca na boca. Isso. Sem faca na boca. Goiás sem faca na boca. Goiás. E aí o São Paulo já não contava porque forçaram o cartão. Álvaro Pereira Goiás e Ganso. Figueirense. Álvaro Pereira e Ganso. São Paulo deu férias, porque acabou mesmo o vínculo, mas tudo bem, mas estava lá escrito até 31 de dezembro. Para o Kaká e para o Rogério. Kaká já está nos Estados Unidos desde ontem. Kaká, Rogério Ceni e Luiz Fabiano. Então o São Paulo não foi com a sua força para fazer esse jogo. E nem treinaram, fizeram churrasco a semana inteira. O Atlético Paranaense só colocou 3 titulares para jogar. E outros times já deram férias faz tempo, dizendo que tudo isso faz parte de um momento de respeito ao jogador que precisa descansar. Eu acho um desrespeito para com o consumidor. E acho que esse enfraquecimento de equipes distorce a competição. Porque uma coisa é você enfrentar o seu adversário com a principal força dele, outra coisa é você enfrentar o seu adversário com o time B. Então isso distorce a competição. Mas eu não concordo com isso. A CBF reconheceu que existia essa entrega, essa facilitação no final do campeonato. Ela tanto reconheceu que ela mudou por um ano, colocando os clássicos regionais na última rodada. Ela reconheceu. O que foi muito bom, né, Godoy? Ela reconheceu que existia a entrega, mas então vamos dificultar a entrega, vamos colocar a rivalidade em campo. Que aí não vai ter entrega. Então ela reconheceu que existe oficialmente ela queria no de novo futebol brasileiro esse tipo de comportamento. Ela mandou voltar a entrega, então é importante. Mas, Flávio, olha, veja que coisa engraçada. Estou vendo a tabela aqui, o Cruzeiro disparou de uma tal forma nesse campeonato que ele chegou a 80 pontos hoje com a vitória de hoje, 10 pontos em cima do São Paulo, com 70, 11 pontos em cima do Internacional e Corinthians. Veja só. E 40 pontos acima do Palmeiras. O Palmeiras fez exatos 40 pontos e o Cruzeiro fez exatos 80. Quer dizer, o campeonato de pontos corridos está realmente meio desequilibrado aqui no Brasil. Isso sem contar que precisa ser repensado. Alguma coisa precisa ser feita aqui, porque... César, os times precisam formar time bom para disputar. Porque não é possível uma coisa dessa. 40 pontos de diferença. Olha, aliás, viu, com 40 pontos... Só uma vez o time não caiu. O Fluminense caiu ano passado com 46. Foi um campeonato. Essa é a diferença entre o Cruzeiro e o Palmeiras. Agora, no outro campeonato aí desse de mata-mata, não sei o quê, essa é a diferença real. O Cruzeiro é 40 pontos melhor que o Palmeiras. Aí chega no mata-mata, o Palmeiras ganha lá do não sei quem. O Palmeiras empatou com o Cruzeiro lá, lembra? Tomou gol no último minuto. E ganha o time. Representa seria espetacular. A diferença que existe entre os dois. Acharia melhor de 3, melhor de 2. Em cima disso que o Chico falou, duas torcidas vão ficar 3 jogos só parado o mundo para ver 3 jogos. São duas coisas interessantes, Chico. Primeiro, então, certo, você frisou bem. Então nós poderíamos analisar, certo? Estão falando no Cruzeiro, né? De repente o Cruzeiro teve a mudança de treinador, primeiro não teve, certo? E lembra qual jogador do Cruzeiro do elenco que chegou depois de iniciado o campeonato? Então o Cruzeiro que tem de repente o Dagoberto no banco, tem o Júlio Batista no banco, tem o Borges no banco. Eu acho que nós temos que premiar a competência, gente. Claro, competência, não premiar a competência, estamos mortos. Planejamento. Sempre foi um time bem planejamento. O Chico falou, sempre foi. Então, eu só queria dizer o seguinte: Natal. Três times, ao longo da história de toda a competição, somam mais pontos conquistados. 3 times, coincidentemente. Cruzeiro, São Paulo e Internacional. Tem mais. Os 3 times que mais pontos conquistaram. Os 3 estão entre os 3 melhores desta competição. A competência tem que ser premiada. Só o Corinthians que aparece aí, mas não tem. Isso aí serve para levantar uma outra questão que eu acho que a gente poderia discutir um dia,
que essa história... o Brasil tem... o campeonato brasileiro é o mais difícil do mundo, porque não é. Na Espanha tem só 2, no outro aqui ganha 2 ou 3 também, e sempre. Aqui também só 2 ou 3. Nós temos 12 grandes aqui ganha. Aqui ganhou o Cruzeiro, o São Paulo, Cruzeiro-São Paulo, aí o Corinthians ganhou 2... E aí acabou, teve um pingadinho, o Fluminense, e teve um pingadinho do que escapou aí pro Flamengo e mais nada. São esses times. Há quantos anos o Atlético Mineiro não ganha o campeonato? Nada. 71. Há quantos anos os gaúchos jamais ganharam no turno e retorno. Jamais. A gente falou muito de expectativa da vida do palmeirense e circulamos pela maravilhosa arena do Palmeiras. Vamos ver. Passos de confiança, amigo? Muita confiança é hoje. Dá-lhe porco. Tá muito nervoso, tenso? Como é que tem sido as últimas horas aí? Tranquilo, muito tranquilo. 5-0 hoje, 5-0. Vamos ganhar hoje palestra, pelo amor de Deus, meu. Não me ajuda. Vamos, Palmeiras! Veio pra celebrar ou pra sofrer, cara? Qual que é a tua impressão, hein? Primeiro a gente vai sofrer, depois, se Deus quiser, vamos celebrar aí, né? Você acha que vai ser jogo duro ou o Palmeiras ganha fácil? Ah, vai ser duro, hein? Ganhar fácil vai ser difícil. Não sei se o Atlético liberar pra gente aí ganhar. E o time tá feio mesmo. Mas como é que é chegar no último jogo do ano, do centenário, nessa situação? Bom, é esperar que a torcida faça a parte dela e que os jogadores lá correspondam, né? Que o pessoal lá se conscientize da importância de vestir essa camisa aqui, que nos dê a alegria, entre aspas, aí, de permanecer na Série A. Centenário do clube, lutando para ficar na primeira divisão. Vai ficar na primeira divisão e se for pra segunda a gente vai junto com ele. Valdívia acaba de ser confirmado e inicia a partida. Olha, não poderia ter uma notícia melhor do que essa. Tomara que ele aguente até o final. Será que ele vai aguentar? Ele no sacrifício é melhor que todos os outros em forma. Então hoje é um jogo que tem atmosfera para ele. Pô, a gente depende do Valdívia aí. Se ele estiver bem, a gente sai daqui com a vitória, eu acho. Saiu um gol do Bahia nesse exato momento, início do primeiro tempo. O Palmeiras está sendo rebaixado para a segunda divisão. Esse primeiro tempo aí, amigo? Não, ainda não tá bom. Vai ficar bom no segundo. Vai ficar bom no segundo. O clima tá bem tenso no segundo tempo. A torcida brava, principalmente com o Wesley. Uns 15 minutos, tudo pode acontecer. Aqui 1-1, o Bahia vai vencendo o jogo dele, o Vitória empatando, nervos à flor da pele. O torcedor aparentemente passando mal aqui na arquibancada onde ficam as organizadas. Cara, isso aqui tá muito louco, porque se o Vitória marcar no Barradão, o Palmeiras cai.
É bom fazer logo o gol para se livrar. Quanto está o jogo do Vitória? Bom, o Vitória tá 0-0, o Bahia tá vencendo, vocês estão ficando na primeira, mas se o Vitória marca um golzinho Não. Vira essa boca pra lá, meu. Já virei. Então tá bom. Acabou o jogo. Vamos esperar, Padrão. Todo mundo preocupado aqui. Acabou? Mas na Bahia ainda não. Gol do Santos! Matéria sensacional, deu para pegar o pulso do torcedor mesmo, né? Da confiança absoluta ao desespero, se sai um gol na Bahia. Imagina a hora que falou gol na Bahia. Nego correu pro banheiro, né? Porque se é do Vitória, um abraço. E já tinha acabado o Gol jogo. na Bahia e o cara quer fazer um suspensinho. Eu volto um pouquinho no começo do programa aqui, onde eu falei que poderia tudo ter sido diferente. Se a equipe do Palmeiras, que foi tão sofrido o campeonato todo, tivesse, de repente, jogado um pouco mais de futebol hoje, poderia ter resolvido o jogo. Olha os diferentes, só dependendo do sofrimento que nós vimos. Se você pensar que nos últimos 6 jogos, se o Palmeiras empata 3... Ele não ganhou nenhum. Ele não conseguiu sequer empatar. Um ponto só, foi hoje. E olha aqui, e depois do jogo, nós tivemos o terceiro santo palmeirense. Tinha o Divina de Medaguia, São Marcos e agora São Valdívia. Ave São Valdívia. Vamos ver. Acho que nós não temos nada a comemorar. Essa é a realidade. Naturalmente que enfrentamos uma situação muito difícil, muito complicada. Reconheço isso. Talvez pudéssemos já até ter passado por esse momento e de repente tivemos uma caída muito brusca dentro da própria competição. Coincidentemente, bem no momento que faltou o nosso principal jogador, que é o Valdívia. E eu acho que complicou e muito o nosso momento, o trabalho de todo o grupo, até pela confiança que todos os jogadores possuem naquele que é o principal jogador da equipe. O que eu vejo é que foi um ano muito complicado desde o início ao Palmeiras. Ficamos satisfeitos sim por termos conseguido a manutenção da equipe. Mas longe de estarmos tranquilos e contentes com o trabalho e com tudo aquilo que nós pensávamos de início para a equipe. Eu acho que longe ainda, o Palmeiras tem que repensar um novo momento, voltar a viver como em outros tempos e ter uma equipe sempre competitiva, à altura, podendo brigar aí pelas primeiras colocações dos campeonatos. É isso que todos querem ver. Eu acho que esse foi um primeiro passo em razão da situação encontrada, das dificuldades que encontramos. Eu acho que daqui para frente as coisas vão acontecer de uma outra forma, com certeza, pela própria postura do presidente Paulo, que nos mostrou dentro do vestiário o início aí de uma recuperação total da equipe. Eu falei na saída do campo, até quarta ou quinta, eu estava muito bem treinando, com uma intensidade que era a do jogo. E a partir de sexta, passei a sentir incômodo de novo. E passei sexta, sábado, ou quinta, sexta e sábado sem treinar, só tratamento com o José. E era um jogo de Copa do Mundo. Na última coletiva que eu dei, eu falei que os últimos 2 jogos iriam ser de Copa do Mundo. Infelizmente, era o jogo do ano, pela permanência, infelizmente. Não era o que a gente esperava, mas
aquilo que o médico falou, especialista ele, não poderia contrariar, até porque foi isso que aconteceu. Se fosse outro jogo, com certeza que iria ser difícil, porque eu não estava conseguindo nem caminhar. Os jogadores, né, tiram o peso das costas nesse momento, terminado o Campeonato Brasileiro, o peso das costas saiu. Acho que sim, mas todos os jogadores têm consciência de que não fizemos um bom campeonato, mas agora o Palmeiras se reestruturar para que 2015 seja um ano de brigar por títulos. O clima lá dentro, muito choro. O Fernando Praz saiu chorando do campo e dentro do vestiário. Todo mundo chorou porque a gente sabe que aconteceu muitas coisas. A gente nunca deixou de trabalhar, entendeu? Por mais que as coisas não estavam dando certo, a gente sempre treinou forte, a gente se esforçou, fez o máximo de tudo para estar respondendo dentro de campo. Isso não aconteceu da melhor forma, mas a gente sabe que pelo nosso esforço, por tudo que a gente fazia dentro dos treinos, isso foi um desabafo. A partir do momento que a gente saiu de campo e sabia que a gente não estava rebaixado, foi um desabafo, um chorando daqui, outro chorando dali, um abraçando o outro. Isso é gratificante, vai ficar pro resto da minha vida, até porque eu estou começando agora, eu junto com os rapazes da base aí, isso foi um aprendizado maravilhoso. Infelizmente, eu não queria começar dessa forma, mas a vida, ela nos oferece cada circunstância para a gente estar ultrapassando cada obstáculo. Então, essa foi a circunstância desse ano, mas o ano que vem eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Foi um ano difícil e uma partida com... parecia um filme de terror, né? Porque aconteceu tudo que a gente não queria, de a gente precisar depender do resultado dos outros. Então, o nosso jogo acabou aqui e a gente teve que ficar esperando para ver como seria o jogo do Santos com vitória. Graças a Deus, a gente tem que levantar as mãos para o céu, que tudo deu certo e a gente permanece. E que sirva de exemplo para o ano que vem, né? Para que a gente tenha fortes emoções, mas na parte de cima. Que coisa, não? Impressionante. Temos que levar imediatamente o currículo do Valdívia para o Papa, para canonizar. O cara não andava 48 horas, não conseguia andar e jogou hoje 90 minutos. Como é que é a história? O filho pediu para ele jogar Daqui a pouco a gente... Michele, fala, depois eu vou fazer uma pergunta para o Godoy interessante. Você tem um recado maravilhoso, esse não falha, esse é sensacional. Eu tenho um recado sensacional da Alumbra, mas antes eu só quero falar uma coisa. O pessoal do site gazetesportiva.net está assistindo ao Mesa Redonda, eles colocaram a enquete do Valdívia no ar. E Valdívia é vilão no Palmeiras e vai dando que não. 54,5% dos votos. Então, valeu, pessoal do site gazetesportiva.net, ligadinho, antenado, assistindo aqui o programa. E minha coluna falando do Valdívia também está no ar, a do Chico Lang está no ar, a do Alberto Helena Júnior está no ar. Põe lá na capa também, tá, galera? Godoy, depois desse momento heróico do Valdívia, ele não conseguia caminhar, ele estava quase rastejando a 48 horas e hoje ele jogou 90 minutos. Você não ficou comovido? Eu fiquei comovido e fico imaginando como ficaram os médicos do Palmeiras. Ou como estão os médicos do Palmeiras, né? Os médicos do Palmeiras não conseguem resolver o problema do Valdívia. Mas o José resolve. Eu acho até que esse José, o que deve ser o fisioterapeuta dele lá, deve cuidar do Fidel, porque o Fidel não vai pro saco de jeito nenhum, cara. Eu acho. Mas isso é coisa de santo. São Valdívia, igual a Ademir Guia, igual a Marcos. Eu acho que o José cuida dos irmãos Castro lá, porque o Valdívia empacota de gênero. Eu acho que eles tomam formol, cara. O Valdívia, ele nasceu na Venezuela e se diz chileno. Mas eu acho que ele é mexicano. Porque ele é bom num dramalhão. Ele é aquele canastrão, sabe? Ai, eu estou a morrer. Ai, mi perna, que dolor. Ele falou, meu filho me pediu para jogar e eu estou aqui agora para não deixar o Palmeiras cair. Realmente é bem dramático. Salvador. E o Paulo Nobre agora já sabe como fazer ele jogar. E ele na TV, na TV, e ele passava a mão nos olhos assim para tentar chorar. Ele não conseguiu, mas ele quase foi, se esforçou. Mas você tá com uma marra com o Valdívia, hein? Nada, eu não gosto. Olha, eu acho que nós temos que respeitar o profissional sério. O que estão fazendo agora, já que você deu a deixa, estão fazendo com os jogadores do Palmeiras é uma salada
safadeza. Sabe mas por quê? o técnico Porque o elenco fez, do Palmeiras, os caras se matam, se arrebentam, se mas estouram. o técnico fez. Treinam todos os dias, não dão migué, não dão chinelinho. Mas são muito ruins. São, mas eles foram contratados pelo Palmeiras. Eles não pediram para ir para lá. Eles foram chamados, então eles são o cara que trabalha sério, ele é levado ao segundo plano. E o chinelinho, o canastrão, o enganador, o que dá o esquema para que prefere Chile, prefere tudo e deixa o Palmeiras por último, é endeusado. Você imagina como é que fica a cabeça do cara. Mas o Dorival falou. Mas o meu melhor jogador. Grande erro do Dorival. Jogador. Não, ele pode ser até o melhor jogador, mas qual é a utilidade dele real? Esse é o ponto. Eu acho que foi um grande erro do Dorival. Ele está amarrando o burro no toco errado. Eu acho que foi um equívoco total. Eu gosto muito do Dorival. Mas eu acho que, olha, amarrar o burro aí, se eu sou um jogador do Palmeiras, falo, pô, eu me mato, eu venho aqui, eu me arrebento o dia todo e tal. O Praz é o melhor jogador do Palmeiras. Esse está sempre lá, só não jogou que estava morto, estava arrebentado. E quando ele não jogou, fez diferença. Agora, quando o Valdívia joga, hoje não conseguiu ganhar do Sub-21 do Atlético. Você reparou bem, você veja que diferença da declaração. Aí agora vamos partir para o lado do homem, né? Do caráter do homem, do profissional. Só o profissional, o caráter não tem nada com isso. Do ser humano. Veja que é tudo diferente. O Valdívia assumiu que foi o herói, né? Quando, na verdade, vocês estão questionando se foi ou não. Só achei que ele jogou bem. Ou essa partida de hoje, ele foi o melhor. Mas ele joga bem, né? Ele joga bem. Agora, veja a diferença do Praz. O Praz fez umas 3 defesas no primeiro tempo que foram fundamentais para o Palmeiras não perder o jogo. Milagroso. Né? Tá certo que é a obrigação dele. Não, é a obrigação dele, mas ele fez 3 defesas fundamentais. E ele não chamou para ele as glórias. Pelo contrário, ele falou assim, parecia um filme de terror. Quer dizer, Chico, eu digo mais. Você imagina. Eu digo mais. Aqui foi colocado... A experiência aqui foi colocado que o Palmeiras ficou nesse sufoco porque o Valdívia não jogou. Eu diria que não teria feito a menor diferença se o Praz tivesse jogado todos os jogos. Aí sim, quando o Bruno entrou, ele... foi terrível, o Fábio foi muito mal, o Deola foi muito mal. Aí sim. O Palmeiras perdeu no mínimo de 10 a 12 pontos. Por causa de estar um pouquinho mais. É isso aí. Se ele tivesse esses pontos, quando o Praz teve acabou. Por infelicidade dos meninos. O Praz fez diferença. Quando ele entra, ele faz diferença. Quando ele voltou, ele fez diferencial. Bom, sei lá, enfim, cada um amarra o burro onde quiser. Eu estou enaltecendo o que você está dizendo. Não, entendi. Porque, afinal de contas, ele mostrou muita humildade. É perigoso a gente, sei lá. Vamos dizer assim, profissionalidade, consciência, né? Do que ele, para o que ele serviu, né? Então ele fez 3 defesas importantes. Eu gosto de ressaltar boas atuações de goleiro, porque no Brasil a gente tem grandes goleiros. E o goleiro ainda continua sendo o mal reconhecido no Brasil. E tem aquela frase do Dom José Cavaca, o goleiro é um desgraçado, até onde ele pisa, a grama não nasce. Hoje lá na Allianz Parque tinha um monte de goleiro desgraçado, tinha de areia no chão. Cheio de areia. Os goleiros não percebeu na linha. Que eu não reclamei como vocês chamaram de arena do Palmeiras, arena para cá, arena para lá. Porque aquilo é uma arena, mas agora é uma arena. Agora né? Tem areia mesmo. Não tem, porque é um parque. Parque é tudo verde e tal, bonitinho. Isso, agora é uma arena. Agora não, agora é uma arena. Tem alguma coisa errada, hein, gente? O estádio maravilhoso desse é para fazer show e para jogar futebol. Faz o primeiro show e fica tudo escangalhado. E aí, se tiver que fazer opção, vamos fazer opção pro show, hein? E aí, o show do Paul McCartney é melhor que o time do Palmeiras. E aí, por que os caras dizem que é a arena inteligente? Não, para justificar, inclusive, essa expressão arena, essa coisa cretina que eles inventaram aí, que é um negócio que não tem sentido. Mas aí diz assim, porque é inteligente. Que inteligente se você faz um show que não tem nada de... Só se for, meu amigo Helena. Não, uma coisa excepcional, o Morumbi tem show desde 1970. Dizem que os carecas são inteligentes, né? Talvez seja por isso. Ela é inteligente que ela fica careca. O primeiro show, pode ser.